honra e glória ao teu nome. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto de Samuel, na verdade, eu tenho um texto, eu não separei um texto também. Eu fiz parecido, tem vários textos separados, evidentemente, mas eu separei um grande texto que eu vou destrinchar. Eu peguei, mais uma vez, uma proposta de pegar uma espécie de um eixo sobre o qual eu estava pensando recentemente, e a partir disso a gente vai fazer algumas incisões bíblicas importantes. E eu estava pensando muito recentemente, eu comentei isso com a turma de EBD, sobre a importância de a gente sempre falar de Jesus, isso é evidente, isso é óbvio, mas sobre quem Jesus é para nós. Ou seja, quem é a pessoa de Jesus, qual é a revelação da pessoa de Jesus, qual é a identidade. Isso exige um pouco mais de compreensão a respeito de cristologia, ou seja, quem Cristo é efetivamente, qual é o caráter divino do Cristo. Então isso precisa de um certo empenho. Eu me lembro também que na última pregação eu comentei que sempre que nós formos pregar, a gente precisa começar falando a partir de Cristo. Eu lembro que eu falei isso. Que a gente coloca Cristo no meio do caminho, de uma história, e parece que Cristo tem um início histórico, como se ele não existisse antes que houvesse tudo. E nós precisamos apresentar Cristo através do que ele é, do que ele diz que ele é um com o Pai, ele fala que ele é o eu sou, ele fala, João revela que ele é o verbo vivo que se fez carne, que é o primogênito de toda a criação, ou seja, nós precisamos apresentar Cristo como ele é. E eu comecei a pensar um pouco sobre a questão da herança que nós temos em Cristo, e como ela se opera, e como ela forja o nosso caráter, como é que ela atravessa as nossas vidas. Então comecei a pensar sobre isso, e na verdade eu comecei pensando sobre herança, inicialmente. O que é uma herança, efetivamente? Porque nós falamos muito que nós temos heranças, não é isso? Ah, porque eu tenho uma herança do Senhor, então porque os filhos são a herança que Deus deu para todos nós, não é isso? Aqueles que têm filhos no caso. Então a gente pensa muito em herança enquanto algo que fica, uma espécie de legado, não é isso? E todos nós queremos herança. Todos nós, sem exceção, achamos legal a herança. Sobretudo se é uma herança monetária, né? Então é evidente que a gente não torce, eu espero que no coração dos irmãos haja isso, que não torçam pela morte de um dos mais velhos da sua família, que queiram ter eles juntos, mas é evidente que ter uma herança, que ter algo para se sustentar no momento de dificuldade, quando você perde alguém, quando essa pessoa vai embora, é importante. É importante ter algo para se sustentar, é importante ter algo sobre o qual pisar com certa firmeza, uma espécie de sedimentação. A herança tem esse caráter. A herança é algo que fica do pai para o filho, não é isso? Então, investigar as heranças, em termos de família e em termos de evangelho, é uma forma de entender aquilo que nós temos por direito. Existe algo que nós temos por direito. Alguns aqui talvez tenham boas heranças, outros talvez não tenham boas heranças. Outros talvez queiram construir boas heranças para os seus filhos. Mas o fato é que em Cristo todos somos co-herdeiros da mesma herança. Amém. E aí tem uma diferença importante no mundo espiritual, no mundo natural, porque no mundo natural isso exige um empenho que é nosso. Exige um esforço, existe uma espécie de vontade, sabe? De levantar, de fazer, de correr atrás, de construir alguma coisa, de se preparar. Evidentemente que há circunstâncias colocadas, nem tudo depende do indivíduo. Há circunstâncias sociais, há circunstâncias políticas, há circunstâncias naturais, mas exige sim em especial que nós sejamos coparticipantes de algo para que alcancemos aquela herança, para que nós possamos deixar uma herança para as gerações futuras. Em Cristo é diferente. Em Cristo basta apenas que nós aceitemos a sua herança. Não há nada que nós possamos fazer para ampliar a herança que só Cristo pode nos dar. Veja, há coisas que nós podemos fazer para termos galardão do Senhor, porque Ele é galardoador. Mas não há nada que nós possamos fazer para garantir aquilo que é fundamental para a existência de todos, que é a vida eterna. Só Cristo pode dar por herança para nós a vida eterna. Então comecei a pensar sobre isso, sobre essas diferenças. E se eu falasse, comecei a pensar essa manhã, né? Na verdade pensei na palavra, e se eu falasse para a igreja que nós temos uma herança a receber? Será que isso seria animador para a igreja? Porque às vezes eu vejo que a gente fala sobre a herança do Senhor e a gente não dá peso a isso. A gente dá muita herança, valor a heranças materiais. Mas a herança do Senhor não sei se mexe tanto com a igreja. Eu acho que às vezes mexeria mais com a igreja se eu chegasse assim, olha gente, eu descobri que eu tinha um tataravô muito rico. E ele me deixou alguns bilhões. E como eu não sei o que fazer com isso, que eu não sei nem contar isso, primeiro porque sou de humanas, segundo porque é muito dinheiro, eu vou compartilhar com os irmãos. Os irmãos levantariam, se abraçariam, glória a Deus, Deus é bom o tempo
todo, é sobre benignidade, tudo é para sempre, os irmãos vão falar em línguas, negócio, alegria para toda a igreja, porque as pessoas falam, caramba, Deus responde, Deus me deu uma herança, eu pedia, aí vem outro, levantando, começa a orar, porque eu recebi uma herança, um quantitativo de dinheiro, um impacto muito grande, isso muda a minha vida. Nunca mais a sua vida vai ser igual se você receber 1 milhãozinho. A não ser que você administre muito mal, meu amado. Muito mal. Mas se você receber 1 milhãozinho, mas não é tanto dinheiro. Olha, queridos, para todos nós aqui eu acho que é bastante. Né? Então, com esse 1 milhãozinho, se você souber administrar, eu tenho certeza que nada mais falta. Você vai colocar na poupança aquele dinheiro, vai pegar a poupança, pagar suas coisas. Você, eu quero ter um ano de rei. Aí você vai acabar com esse dinheiro. Mas você pode ter uma vida de príncipe. Não é nem um ano de rei. Uma vida de príncipe. Tem gente chorando ali, meu Deus. Uma vida de príncipe. Ou vida de princesa, como você preferir. Você vive perfeitamente bem. Se escolher ter um ano de rei ou rainha, acaba o dinheiro. Mas se escolher ter uma vida de príncipe ou princesa, você vive perfeitamente bem. Então não tenho dúvida que isso geraria um impacto enorme. Que a igreja ia ficar empolvorosa. Mas se eu falo assim, nós temos uma herança a receber do Senhor. Bom. Parece que é pouco. Parece que a eternidade é menor do que o tempo finito da vida humana. A gente não tem, porque é tão difícil mensurar a eternidade, que a gente só consegue mensurar aquilo que a gente tem ao nosso alcance. Da mesma maneira que eu não consigo mensurar bilhões, porque está muito distante da minha realidade, os irmãos e eu conseguimos mensurar a eternidade, porque está muito distante da gente. A gente só mensura aquilo que é finito, uma espécie de tempo que a gente consegue compreender. Eu sei que é dificuldade, mas eu peço a Deus que abra a tua mente essa manhã para você entender aquilo que é quase mensurável para nós. Para que nós possamos dar valor àquilo que é a herança de Deus para nós. Se eu falo que é uma herança de Deus, isso é algo muito grande. É mais do que nós podemos compreender. Então, se você não pode compreender e é mais, que você fique mais alegre do que com uma pretensa herança falsa que eu inventei agora, de alguns bilhões de reais que eu poderia ter recebido e não recebi. Que a herança do Senhor seja mais importante para você. Há certos versículos bíblicos, aliás, há vários versículos bíblicos que indicam coisas das quais herdamos enquanto criaturas resgatadas e regeneradas. Então a gente precisa investigar o que é essa herança. A Bíblia fala da herança. E essa manhã eu quero esclarecer que herança é essa. Óbvio, há outros leituras possíveis sobre isso. Estou propondo uma inclinação para o texto bíblico, ok? Uma entrada. Não estou falando assim, agora aqui é a pregação definitiva sobre herança. Nunca mais vamos precisar pregar sobre isso aqui, não é isso. Mas é uma investigação que eu acho que é importante para nós essa manhã. A primeira coisa que temos que investigar é sempre quem nos deixa a herança. Sempre tem alguém que deixa uma herança, né? Eu recebi uma herança de quem? Chegou aí. Chegou aí. Alguém deixou essa herança para nós. Alguém pagou por aquilo ali, alguém acumulou aquilo e cedeu diante de um sacrifício, uma morte, no caso, a alguém. Qual é a herança, afinal? Né? Quem nos deixa a herança? Qual é a herança? E terceiro, qual é o propósito da herança? Que existe também um propósito para a herança. Quem deixa a herança, deixa ela com propósito. Sempre. Deixo tanto para meu filho, tanto para minha filha, tanto para não sei quem, tanto para o sobrinho tal. Quando a pessoa divide os bens, ela tem uma mentalidade de como aquele dinheiro deveria ser utilizado. Não é aleatório. Quem deixa a herança sempre faz com intenção. Pode perceber. Não, aquele meu filho ele tem mais dificuldade de inserção no mercado, então eu vou deixar isso aqui para ele. Aquele outro filho, ele dirige, então eu vou deixar o carro. Tem uma intenção, não é aleatório. Você sempre recebe algo que teve uma intencionalidade por trás de quem deu. Você pode não dar o mesmo sentido daquilo que você recebeu, mas quem deu tinha um propósito. Então não basta saber que há uma herança, tem que saber qual é a intenção do doador da herança. Então existe um doador, existe uma herança e existe um propósito para aquela herança. E o que a igreja precisa saber é quem é o doador, qual é a herança e o que devemos fazer com a herança. Então, primeira coisa importante, quem nos deixa a herança? No livro de Romanos, no capítulo 8, algumas coisas importantes são indicadas, das quais destaco duas. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 8, só para você ter referência, para que você possa anotar. Eu não vou ler Romanos 8 inteiro, porque Romanos é um livro feito para os romanos, já como colocado, tinha um propósito específico de explicar a figura do Cristo, explicar o seu sentido, explicar o que ele fez para aquela comunidade de fé. Aí diz assim no versículo 1, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o
Espírito. Uma coisa importante, não é sobre herança ainda, mas é sobre liberdade. A liberdade é dada àqueles que se encontram em Cristo e que andam segundo o seu Espírito, segundo o Espírito de Deus. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente quer liberdade em Cristo, mas não queremos andar segundo o seu Espírito. Estou fazendo aqui só uma abertura, ok? Não é o eixo central da pregação, não é sobre herança nesse momento, mas eu acho que é um elemento importante. Nós queremos ser livres em Cristo, mas para andarmos segundo nossas próprias concupiscências. Nós queremos ser livres em Cristo, mas para fazer segundo o nosso próprio interesse, segundo a nossa própria direção. Como se a graça fosse um salvo-conduto para o pecado. A graça nunca pode ser entendida dessa maneira. É de graça, foi Cristo que me deu, é pela graça, na verdade, né? Não foi de graça, houve um preço. Foi pela graça, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque a liberdade que é concedida pela graça é para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu Espírito e não segundo a carne. Ou seja, nunca use o discurso da graça como elemento para te privar das tuas responsabilidades enquanto servo. Existe um modo, existe uma maneira, existe uma direção, existe uma modalidade de andar, de fazer, de se alinhar à vontade de Deus. E se nós colocamos que a graça de Cristo nos livra dessa responsabilidade, nós não entendemos de verdade o que a graça é. A graça é que nos dá a chance de fazermos isso. É ela que nos dá poder para conseguirmos andar segundo o Espírito. Porque se dependesse de nós mesmos, não andaríamos. Então, como a graça vem para libertar o homem, ela também ensina o modo como ele deve andar, que andam segundo o Espírito e no caminho que é Cristo, para chegar ao Pai. Mais uma vez, a unidade da Trindade revelada. Andam segundo o Espírito, para trilhar o caminho, que é o próprio Cristo, para chegar ao Pai, que é o nosso lar, que é o tema da pregação anterior. Amém. Além disso, tem um outro texto importante em Romanos também, que indica que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na sequência, Romanos, eu lembro agora o versículo, se alguém achar pode até me ajudar, porque eu não anotei aqui, eu cometi esse equívoco, eu não anotei aqui. Mas nesse mesmo capítulo há essa indicação, alguns versículos para frente. Paulo reforça que, além de andarmos em Cristo agora, segundo o Espírito, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo ou em Cristo. Qual o versículo? 17. Pode ver aqui na tela para mim, por gentileza, Romanos 8, 17, como eu anotei, a gente vê na tela. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É uma coisa importante aqui. Nós parecemos herdeiros do Pai e co-herdeiros do Filho. Por que a gente aparece co-herdeiro do Filho? Por que é co-herdeiro do Filho? Por que não é herdeiro de Deus e herdeiro do Filho? Por que é herdeiro de Deus, do Pai? O Filho também é o Pai, é Deus, evidentemente, né? São pessoas diferentes, mas não é o mesmo Deus. Mas por que herdeiros do Pai e co-herdeiros do Filho? Porque o Filho é o herdeiro ideal. O Filho é o herdeiro original. Ele foi gerado no Pai, já falei isso aqui, lembra? Ele não foi criado como criatura, ele foi gerado no Pai. Monógenes, na mesma substância, da mesma glória, mesmo poder, mesma autoridade que era o Pai, era o Filho. Eu e o Pai somos um. Assim como a mesma glória, o mesmo poder, a mesma autoridade que era no Pai, no Filho, era no Espírito. Então todos vou deixar um ajudador, vou deixar alguém para guiar vocês, que batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são uma unidade eterna, que em comunhão formam o que nós chamamos de Deus. Três pessoas, o mesmo Deus em unidade. Ele foi gerado do Pai, ele é um com Ele, compartilha dos mesmos atributos, estabelece com Ele unidade. Não é à toa que mesmo na condição humana, ou seja, Jesus enquanto homem, encarnado, era aquele em quem habitava toda a plenitude da glória. Como diz em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz na versão fiel. Toda a plenitude da divindade habita no Cristo encarnado. Você imagina, toda a divindade, aquilo que o homem não pode mensurar, encarnado em um homem cuja moral é mais elevada que qualquer uma, que não tinha responsabilidade com ninguém, que não tinha obrigação de salvar ninguém e que fez escolha de abrir mão da sua glória, mesmo tendo a forma de Deus, não quis ter por usurpação de ser igual a Deus na condição humana, e escolheu trazer a morte sobre si, a ira do Pai sobre o Filho, que não precisava se sentir abandonado, porque com ele havia o pecado, para te trazer vida. Não havia
Deus sobre nós e a injustiça sobre Cristo. Ele não merecia. Para que você tivesse a justiça, houve uma injustiça sobre ele, que ele, por livre e espontânea vontade, carregou. Ele escolheu. Ele optou fazer isso. Para que nós fôssemos, assim como ele, herdeiros ideais. Porque nós não somos herdeiros ideais por nós mesmos. Somos herdeiros ideais por meio dele. Somos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. É por meio, por isso que é co-herdeiro com Cristo. É por meio dele é que nós somos salvos e somos herdeiros. É como se Cristo se apresentasse diante do Pai e o sangue do Cristo estivesse sobre todos aqueles, e quando ele olhasse para os outros, ele visse Cristo. Ele não vê normal, você vê Cristo. Por isso que é co-herdeiro. Porque tudo que você traz consigo não serve, a bagagem que você traz ficou para trás. Ele olha e só vê o sangue do Cristo, ele só vê o sangue do Cordeiro. Ele só vê a luz queimando do Cordeiro sobre nós. Porque nada do que você faz pode ser maior ou transcender o sacrifício que Cristo trouxe sobre si. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele é verdadeiramente digno da herança. Nós não somos, mas Ele é. Contudo, em sua misericórdia, o Filho traz sobre si todo o nosso pecado, nos liberta e nos faz participantes da sua herança. Sendo assim, é Jesus, na condição de Filho gerado no Pai, desde a eternidade passada, Verbo vivo, sendo igual em glória, poder e majestade, que se fez carne, para trazer sobre si o castigo que nos traz a paz, que nos transmite a herança. É nessa condição, quero que você entenda isso, porque isso reverbera num nível de não compreensão humana clara. É preciso um esforço de abstração e de entrega espiritual para entender a dimensão disso, porque isso não é tão simples. Mas é isso que a Bíblia está falando. É nesse grau que Paulo está entregando para os romanos. Olha, é isso aqui, ó. Através dele, por meio dele, pelo seu sangue, nós somos co-herdeiros de um reino que não nos pertence por escolha nossa. E a gente se revoltando contra esse reino, ainda assim, ele quis nos fazer parte desse reino. A gente não queria, a gente optou por não fazer. Mas ele optou por nos fazer, por nos resgatar. Cristo é o herdeiro do Pai, que nos transmite aquilo que lhe pertence, para que possamos ser também filhos de Deus. Amém. Para que possamos estar em pé de igualdade. Por esta razão, Ele nos deixa ser co-herdeiros daquela que é a sua glória. A mesma glória que Cristo alega que outrora já tinha com o Pai. João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É nessa glória que Deus coloca. Na mesma glória que havia antes que você pecasse. Ele te joga para um plano de não compreensão humana, para que você em eternidade possa viver com Ele. Por isso que é a eternidade, porque não tem essa dimensão de tempo que a gente constrói. Não dá para encaixar na dimensão de tempo que a gente vive. Não dá. Não dá, é uma outra dimensão de tempo. Agora você sabe quem dá a herança. Quem é que dá a herança? Cristo. Cristo dá a herança. A Deus que dá a herança, sim, mas no nome, através da entrega, através do lugar de Cristo. É por isso que nós discordamos, só um momento, irmãos. Nós discordamos de outras pessoas, de outras visões de fé, que até valorizam Cristo, mas que não acham que Cristo é digno de glória. A gente que fala que Cristo é uma pessoa, Jesus foi ótimo, mas Ele não é digno de glória. Nós não concordamos com isso. Jesus é Ele mesmo a figura do Deus encarnado. Ele e o Pai são um, Ele, o Pai e o Espírito são um, e todos são dignos de glória. O nome de Jesus é digno de toda a glória. Qual é a herança? Depende. Estou falando de quem? Da terra ou de Deus? Estou falando de Deus. Então tem que perguntar para a Bíblia. Quando você faz pergunta, você não traz para o pastor, você não traz para o líder, você não traz para o teu amigo, traz para a Bíblia. É claro que ele pode ajudar, entendo o que eu quero dizer, mas às vezes a gente consulta sem consultar. Eu tenho uma dúvida, eu falo, o que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, ou eu posso procurar meu irmão. Aí o cara procura meu irmão, consulta a primeira palavra. A maior parte das respostas você alcança por conta própria na palavra. É claro que você pode buscar uma ajuda de alguém, é claro que você pode fazer um seminário, é claro que você pode fazer um curso, é claro que você pode conversar com pessoas, eu mesmo faço isso. Mas antes procura a resposta, faz a pergunta e procura a resposta. O que Cristo transmite? Primeiro, eu selecionei algumas coisas, selecionei poucas na verdade, selecionei 2 coisas apenas, para não te entender muito, mas pureza. A ideia de sermos santos, porque Deus é
Santo. E como ele quer alinhamento, ele faz isso na forma de obediência, arrependimento e reconhecimento ao que Cristo fez. O que Cristo pede de nós é o quê? Obediência e arrependimento. Como a gente não é apto para obedecer sempre, a gente se arrepende. E aí o próprio Cristo fez obediência, se fez maldição por nós, para que nós tivéssemos arrependimento por meio dele. Então quem nos traz é essa pureza por meio da obediência de Cristo. Não pela nossa. A pureza está no sacrifício. Ele nos traz a pureza. Ele nos salva, Ele nos regenera, nos faz mais alvos do que a neve, alvos como a neve, não é isso? Pelo seu resgate, é pureza. Hebreus 10:10 fala assim: foi porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, nesse caso o Pai, oferecendo por uma só vez, a sua própria vida em sacrifício, que nós somos limpos do pecado. É pela obediência de Cristo, é pela entrega dele e pelo nosso arrependimento diante da sua entrega que nós somos limpos. Então o que Cristo quer de nós é pureza. No entanto, isso não significa, repito, desalinhamento à vontade do Pai. Muitas vezes a gente fala assim: Cristo me trouxe a limpeza, agora eu faço a vida como eu quero. Amigo, não é assim que funciona. É através de Cristo, aqueles que andam segundo o Espírito, mas não a carne. Tem um modo de andar, tem um modo de agir, tem um modo de proceder. É melhor obedecer do que sacrificar. Tá falando disso aí, é o quê? É melhor fazer a vontade do Senhor do que eu ficar sacrificando, tá? É melhor entregar-se a Deus. É claro, se a gente falha, nós temos que chegar diante do Senhor. Consequentemente, temos que chegar diante do Senhor todos os dias. Já falei que arrependimento não é um ato isolado, é uma experiência de vida. É um modo de expressão. Arrependimento é uma constante da vida do cristão. A gente vive em arrependimento constante. É assim que se faz. É desse modo que devemos proceder. No entanto, ainda que estejamos em arrependimento constante, as nossas afeições estão tanto em Cristo e tão menos no mundo, que nós não temos mais os mesmos desejos de outrora. Por isso que a graça é transformadora. É por isso que o que regenera é a nossa mente. Amém. Então é preciso entender dessa maneira para que a gente não simplesmente aceite os padrões que vêm de fora e negocie as verdades que Deus nos dá, porque é mais conveniente para a realidade colocada. A vida do Evangelho não é uma vida de conveniências, é uma vida de entrega, é uma vida de pureza. Eu até brincava muito com Alan, coisa assim, não tem penitência, né? O pessoal não quer se punir. Fala, que isso? Isso é que o pessoal se bata? Não, não é isso não, mano. Quando eu falo penitência, é se negar mesmo. É você ver um negócio que você quer fazer, você sabe que é pecado, e você se esforçar para não se entregar. Isso é penitência. É se entregar e falar assim: eu não quero, mas o meu coração fala, aí você recorre ao Espírito. E se você cair, peça perdão a Deus, mas lute para não cair. Porque tem cristão que vem a primeira e já se joga, parece que é uma piscina. Ele vem pecado, ele vem uma piscina de 50 metros e quer nadar na piscina. E depois, Jesus me seca. Não! Você não tem que pular, você tem que resistir. Isso é assim por um pouquinho. Não existe entrega em Cristo sem carregar para a cruz. É verdade. Com Ele morremos, com Ele seremos glorificados. Se somos co-herdeiros, nós temos a mesma herança e a mesma conduta. Amém. Só que não é sobre nós que vai vir o castigo que traz a paz, é sobre Ele. Que cabe a nós seguir o padrão que Ele colocou. Então não adianta ficar nessa de, não, mas eu não vou nem lutar. Que é errado por pouco, errado por muito, errado. Só que a Bíblia nunca falou disso. Até eu estava comentando hoje mais cedo. Claro, todo pecado é pecado em termos de natureza. Mas a própria Bíblia, o próprio Deus tratou e solucionou pecados e pessoas diferentes de modo diferente. As soluções nem sempre eram iguais. A gente vê isso aqui. O que acontece com sacerdotes que muitas vezes se levantam contra a ordem que Deus dá? É só vai ler Êxodo, irmão. A ordem que é dada não é tão simples, não. Deus vai lá e toma a vida, simplesmente. Então achar que, não, mas é pecado por pouco, pecado por muito. Então você está mesmo me dizendo que não existe uma forma de que Deus pode avaliar as questões segundo a sua vontade? Se acha que para Deus, uma pessoa que comete uma infração e outra que comete uma infração que atrapalha uma igreja toda, é a mesma coisa? Você acha de verdade isso? Não tem nem parâmetro bíblico para isso, para comparar dessa maneira. É pecado diante de Deus, é natureza humana, isso sim. Em termos de essência é igual, de natureza é igual, mas de impacto não é. O impacto não é igual. A implicação não é igual. E a implicação espiritual também não é igual.
Não é igual, não adianta forçar essa barra, porque a gente esforça essa barra para a gente se sentir bem com os nossos erros grandes. Porque a gente quer falar assim, o fulano mentiu. Como se isso fosse igual. A questão do pecado tem que ser uma coisa analisada com critério. Não adianta a gente olhar, então tanto faz, eu me jogo, está tudo certo que Deus me perdoa. Não é assim que funciona. Deus perdoa, mas Ele espera que a sua mente seja uma mente regenerada, que você ande segundo o Espírito e que as suas afeições sejam de tal modo renovadas que você não busque o padrão antigo para justificar as coisas novas. Segunda coisa, poder. A igreja esqueceu o poder que tem. Ela esqueceu. A igreja se acostumou a se reunir para os cultos, orar, quando mandar orar, dar oferta, escuta a palavra, mas a igreja não busca mais durante os cultos a manifestação do poder. E quando eu for de manifestação do poder, quero que você entenda isso. A gente sempre atribui manifestação do poder a uma ou outra representação específica. Eu estou falando de coisas que Cristo faz e continua fazendo e que a gente esquece, tipo cura. É isso aí. A gente tem orado por cura, de verdade. Não sei, eu estou perguntando pra gente. Por isso que às vezes eu falo assim, traz um ambiente de adoração na adoração, cria a atenção, a circunstância da adoração, porque Deus vai agir. Amém. E eu quero voltar a ver o nosso isso acontecer. Amém. Eu quero ver Deus fazendo coisas que a gente nem pediu, mas porque a adoração é tão grande, a presença é tão grande que Deus vai fazer. Amém. Eu gostaria de viver isso. E eu acho que os irmãos também querem. Então o que importa é a gente se entregar e entender que é o poder que foi dado sobre nós. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Ficai aqui, Nova Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Aí quando for revestido de poder, o que você faz? Você manifesta o poder. Amém. Porque a herança do cristão é transmitir a herança. Essa que é a herança. A herança é essa. A herança é a eternidade de Deus. É claro que é a eternidade de Deus. Não estou tirando mérito disso não, isso é enorme. Mas existe uma dimensão da herança que é compartilhada. Que é fazer novos cordeiros. Como você faz novos cordeiros? Com poder. Amém. Porque se depende de você não vai ter ninguém. É com poder. Recebemos o poder que está apenas em Deus. Agora o seu Espírito habita em nós e nos confere autoridade. Nos faz ter uma fé viva, poderosa, uma fé com um propósito determinado. Aí vai a questão, para que serve a herança? Porque quando Cristo deixa uma herança, Ele tem uma intenção com esta herança. E é esta intenção que a igreja deve perseguir. Parte da herança da igreja é fazer com a herança aquilo que Deus quer que você faça com a herança. E a herança é poder. A herança é manifestação. A herança é cura. A herança é a fé vida. A gente não tem dimensão que uma pessoa do Deus vivo vive na gente. Tem noção disso? Uma pessoa do Deus vivo que criou todas as coisas, por meio da qual todas foram feitas, cujo ar já constituiu tudo que há, habita dentro de você. E esta pessoa do Deus vivo é poderosa para todas as coisas as quais Ele deseja. E basta apenas que você manifeste o poder, porque dele é o querer e realizar. Sua função é só manifestar, é só falar, é só levar, é só transmitir. E nós devemos buscar esse poder da parte de Deus. Há irmãos nossos cristãos que não creem dessa maneira. Eu acho que eles têm mais a perder. É uma pena, cada um viva com as suas percepções e pretensões, mas eu entendo que há algo forte, grande, poderoso da parte de Deus a ser realizado no meio daqueles que o buscam. Amém. E que pode transformar vidas de verdade. A nossa fé não é uma fé só de ideias. A fé cristã é uma fé de ações de poder de transformação. Amém. O Deus vivo habita em você e move aquilo que está ao seu redor. Ele reconstitui o universo no qual você está inscrito. Tem noção disso? É isso que é parte da nossa herança. E que a gente possa, como igreja, buscar esse poder também. Amém. Para que não precise vir cá orar para o fulano. Você vai orar. Glória a Deus. Você vai orar e a coisa vai acontecer. Não porque você orou, mas porque Deus quer realizar.
Ele só quer procurar pessoas para realizar. Não, vem cá, ora você. Começa a confiar. Lembra que a gente falou aqui? Teve que botar a mão e orar. Bota a mão e ora. Bota a mão e ora. Confia que Deus pode realizar. Amém? A última coisa, já quase fechando. Qual é o propósito da herança? Contarmos a outros que eles têm uma herança em Cristo. Você está fechando já? O propósito da herança é esse. Contarmos, foi engraçado isso agora. Contarmos a outros que eles têm uma herança em Cristo. O propósito da herança é contar que existe uma herança. É dividir a herança. Você não divulga quando recebe uma herança real, né? Não divulga mesmo. Você ganha um bom dinheiro. Por que você não conta? Por motivos óbvios. Às vezes você até tem um coração generoso. Veja, às vezes você não tem. Mas não quero dar não, é meu e acabou. Eu comi, aqui, sofri pra caramba. Não, agora eu vou também, não quero dar pra ninguém. Às vezes você é generoso. Mas por que você não sai contando por aí quando você ganha um dinheiro, uma herança? Porque abre o olho de muita gente. Aí surge parente que você nem conhecia. Eu sou teu primo. Primo, 8º grau. Cara, se for buscar Nossa, mano, tem que voltar em Abraão pra achar ali o cara. Tá lá atrás, velho. Mas o cara apareceu. Aí. Aparece os amigos pipocam. Amigo pra caramba, que é maneiro demais. Porque, pô, tem dinheiro. É fácil ser legal quando tem dinheiro, né? Eu já veio me aguentar com comer mortadela. Me aguenta comendo pouco mortadela, irmão. Isso é difícil encontrar amigo às vezes, né? Testa os amigos nisso aí. Testa nessa. O pastor Pedro tem uma história dessa, né? Ele foi testado na amizade dele, não é capaz, deve ter contado isso aqui. Uma vez um amigo dele, acho que foi até o que teve aqui recentemente, não sei se foi o Alon, que chamou ele para comer na casa. O pastor Pedro, vai aqui comer em casa, pastor Pedro. Vamos lá. Não era nem pastor Pedro na época, acho que é só Pedrão. Vem, Pedrão, comer aqui. Aí meu pai foi. Meu pai tinha um bigodão, aquele belo estilo anos 90. Aquela estileira só. Aí chega ele, aí o aluno bota o prato. É água com farinha. O famoso chibé. Que muita gente ainda come nosso lanche para poder sustentar a fome. Porque a farinha é incha. Porque não é farinha igual do carioca, não. A farinha do carioca parece aquela areiazinha. É farinha grossa, parece sucrilhos. É sério, é grosso, é grande. Dói o dente. Eu não gosto daquele negócio, eu não gosto. É muito grosso. E bota na água, aí tem algum processo que eu não sou da química. A paradinha puxa a água, fica inchado. E o cara come aquele negócio. E aquilo ali é carboidrato simplesão, eu acho, né? Tipo, mega carboidrato simples, assim, pra poder botar pra dentro energia mesmo. E pô! E bota pra dentro. Pra sobreviver. Ele botou na mesa aí, pastor Pedro, é nosso almoço. Ele tava testando. Aí, meu pai, vambora. O missionário é isso aí. Meu pai lá foi, não, vambora, já tá botando o chibé. Não, brincadeira, pastor Pedro, tava só vendo. Aí chega o resto. Chega peixe, chega açaí, tá? Ele testou. Testa seus amigos também. Vamos saber pra comer? É o quê? Creme crack. Vem no chapecado, creme crack lá, testa eles. Vê se é amigo mesmo. Né? Do chupo pro meio bom não. Testa embaixo. Mas enfim, se você recebesse uma grande herança, você não estaria contando. Porque as pessoas, elas querem pegar a parte da herança para si. Elas arrogam para si parte da herança. Elas querem pegar um pedaço, outro tal, e acumular para si e tirar do que é teu. E aí você não conta, porque você quer preservar o que é seu. Né? É muito comum alguém, não é nem herança, né? Alguém ganhando a Mega Sena na cidade tal. Irmão, a cidade tem 30 mil habitantes. Aí fica uma semana, apareceu o cara aparece e nunca mais aparece. Ele sumiu. Está em outro lugar, sei lá, está escondido. Por quê? Porque senão muita gente fica em cima e o cara não quer. Porque como é que você vai administrar isso? Administrar é uma herança muito complicada. Se alguém aqui já passou por uma situação de ter vários irmãos ou primos com a mesma herança, sabe como é que é difícil isso? Administrar os bens para ser negociado nessa hora, a crise se instala. Porque todo mundo quer um pedaço. A herança do Senhor é a única que, quando é dividida, não é diminuída. Ela é aumentada. É a única. Você divide, ela dobra.
Você divide mais, ela multiplica. Então, ela não diminui. Tem noção disso? A mesma porção. É a mesma porção. Recebe, trabalhando na última hora, mesma porção. Ele recebe igual, porque não é mérito mesmo. Então Deus dá, Cristo dá porque Ele quer dar, Ele é abençoador. Ele quer dar, é a herança que divide e aumenta, é a única. Recebemos o poder então de fazer novos cordeiros. Nós somos a figura de Jesus Cristo no tempo presente. Não no sentido de que fazemos o mesmo que Ele, temos de salvação, mas que nós operamos através dele para a salvação dos demais. Assim outras pessoas poderão dele receber. Até porque tudo que a gente faz em nome de quem? Jesus, que é o herdeiro verdadeiro. Aquele que traz de modo perfeito e límpido o caráter do Pai. É por intermédio dele que a gente manifesta a cura. É por intermédio dele que a gente deixa a palavra. É por intermédio dele que a gente traz a libertação, no sentido de trazer ao povo, não nós, mas o seu Espírito. Não para o nosso próprio proveito, mas para o proveito do pecador arrependido, para que ele não tenha a sua vida como mais valiosa do que a de Cristo. Quando nós não aceitamos a herança de Cristo, quando nós não aceitamos a sua entrega, quando nós não nos arrependemos, nós estamos falando que a nossa vida é mais valiosa que a dele. É isso que a gente está fazendo. Eu não quero Jesus. Então a minha vida vale mais do que a de Cristo. É isso que a gente está falando. E que nenhum de nós tenha isso na cabeça. Que a vida de Cristo seja por mais valiosa que a nossa. E que o mundo saiba que a vida de Cristo é mais valiosa que qualquer outra. Para que ele entenda, para que o pecador arrependido, para que nós entendamos que existe uma herança que agora é acessível, só que mediante a graça. A herança de Deus não é, portanto, diminuída quanto mais herdeiros. Ao contrário, ela é aumentada. E isso tem que ser uma coisa na nossa cabeça importante. Porque tem várias pessoas aqui, eu digo aqui, não é no reino, né? No modo geral, não é na nossa igreja, simplesmente. Também não tem aqui, enfim. Mas há cristãos que valorizam o doador. Eu valorizo Cristo, mas que não entendem bem a herança. Eu valorizar o doador e não entender a função da herança não serve. Que você entenda que Cristo é aquele que nos dá a herança, que é o herdeiro digno, mas que existe um propósito no momento que Ele coloca sobre ti a herança que é dele. Existe uma função. Então não adianta só entender quem é o doador e não entender bem qual é a herança. Não adianta entender quem é o doador e qual é a herança, mas também não fazer o uso adequado da mesma. É preciso, como cristãos, fazermos uso adequado da herança que Deus nos dá. Como é que a gente faz uso adequado? Servindo segundo o seu espírito e não segundo a carne, seguindo a sua pureza e manifestando o seu poder, para que outras pessoas sejam co-herdeiras com Ele, recebendo de igual modo aquilo que nós recebemos, não pelo nosso mérito, mas pela sua graça, para que outras pessoas alcancem novas pessoas. É salvar, preparar, enviar novos co-herdeiros para o Senhor. Amém. Esse é o propósito da igreja. Ele assim procedeu, diz Tito 3,7, para que justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Você pode ficar de pé. Eu ia chamar a equipe de louvor. Essa é a palavra da manhã. Que você entenda de uma vez por todas o que significa ser herança.